O Paulino Chaves é um músico paraense, e eu digo paraense porque, embora tenha nascido no Rio Grande do Norte, Natal, ele veio para cá, para o Pará, com 4 meses de idade, aonde o irmão do meu tio-avô veio para ser juiz de direito. Então, se ele esteve aqui desde os 4 meses de idade, aqui desenvolveu sua vida e depois na Europa e no Rio de Janeiro, ele é um compositor nosso. E dos mais importantes, porque toda a tradição da música paraense no século XIX, que é um século erudito, digamos assim, ela é de músicos formados na Europa. Nós temos 4 grandes músicos paraenses em ordem cronológica de nascimento, seriam o Gurjão, depois o Malcher, depois o Meneleu e por último o Paulino, o mais novo deles. O Paulino foi o único desses músicos que estudou na Europa, na Alemanha. O Gurjão, o Meneleu, o Gama Malcher estudaram na Itália, por isso a obra desses compositores é vocal, com aquela influência toda italiana. Ao passo que o Paulino teve uma influência wagneriana e instrumental, ele se formou em Leipzig. E essa formação dele em Leipzig, o prêmio que ele tirou, o prêmio Mozart em Leipzig, e ele se formou em piano e em composição, era um exímio pianista. E eu soube semana passada, conversando com uma irmã mais velha de papai, que esse prêmio Mozart ele ganhou e quem concedeu o prêmio foi um diretório, que eu não sabia e ela me contou. O diretório consistia de corpo docente do Conservatório de Leipzig, corpo discente, os jornalistas, os críticos do local e a própria sociedade, a própria comunidade. Era uma coisa já que você vê sendo usada hoje em dia aqui em alguns lugares. Já naquela época usavam também, e ele ganhou esse prêmio. E isso fez com que a música paraense se enriquecesse da parte instrumental, já que os 3 outros grandes músicos eram compositores de ópera, etc. e tal, de áreas, canções. Embora o Paulino Chaves tenha, evidentemente, como qualquer grande compositor, uma parte vocal na sua obra. Ele tem Te Deum, tem um Requiem, tem uma missa de São Luís, e que foi executada, inclusive, aqui no Teatro da Paz. Ele é um compositor instrumental. O quarteto que ele fez na juventude, segundo o grande mestre Vicente Salles, o Paulino intitulou o último movimento de Rapsódia Brasileira. E o Vicente emenda, na verdade, é uma rapsódia paraense, porque o Paulino, nesse momento, foi o primeiro compositor brasileiro sem consciência do nacionalismo que nenhum dos 4 tinha, nem o Carlos Gomes tinha, nenhum dos 4 também tinha. Isso é coisa para o Brasil no século XX com Villa-Lobos, mas ele colocou no 4º movimento do quarteto, foi um quarteto, uma peça que ele ouviu na 14 de março sobre um vendedor, um pregão, sobre um vendedor de cheiro. Naquela época os pregões eram muito bonitos. Ele anotou aquele tema musical e colocou dentro do quarteto. E o Vicente assinala que é o primeiro motivo brasileiro a ser colocado numa música de câmara, num quarteto de cordas. Isso só seria possível na música brasileira com o Villa-Lobos nos seus célebres quartetos desenvolvidos antes da década de 20. Então essa parte instrumental do Paulino foi muito importante porque ele pôde aqui em Belém fundar uma orquestra. Ele fundou uma orquestra do Centro Cultural Paraense, depois foi presidente desse Centro Cultural Paraense, dirigiu o Conservatório Carlos Gomes, fez lá uma orquestra, mista inclusive. Ele tinha esse gosto pela música instrumental, era um virtuoso. Ele vai para a Alemanha pela primeira vez, né? Em 1899. É aí que eu acho que ele teve que mudar a idade, porque ele não viajou aos 20. E como é que ele ia pegar um vapor para chegar lá aos 17, né? Antes de 18? Então ele vai para lá em 1899 e volta em 1902. Ele vai estudar no conservatório. No Conservatório de Leipzig. Ele é aluno do Roberto Teichmüller, do Jadassohn, do Paul Quersdorf. E também ele é aluno de um grande regente, o Arthur Nikisch. É muito interessante, porque depois ele introduz, quando ele volta pela segunda vez da Alemanha, que ele foi pela segunda vez em 1913 a 1914, fazer aperfeiçoamento. Quando ele volta,
Ele funda aqui, ele cria aqui uma verdadeira escola pianística para preparar os alunos que queriam ir para a Alemanha, se aperfeiçoar. E introduz também aqui a regência moderna, com que ele adquiriu lá na Alemanha. Quando ele deixou o Pará, depois de ser diretor do conservatório, se não me engano, em 1908, ele entrou no lugar do Meneleu, e logo depois, 3 anos depois, o governo do Montenegro fecharia o conservatório, ficou fechado por 11 anos, se não me engano. E o Paulino continuou as atividades dele aqui, voltou à Europa, voltou para cá, foi à França, voltou da França, ganhou várias condecorações na França, escreveu várias coisas a pedido do governo francês, inclusive esta missa de São Luís, que eu falei que foi executada no Teatro da Paz. E o Paulino Chaves desenvolve aqui um grande trabalho em relação ao piano, funda um quarteto de cordas chamado Beethoven, que foi o mais famoso quarteto de câmara que tinha no norte e no nordeste do Brasil, mas desgostoso com a decadência das coisas aqui, ele acaba se mudando para o Rio de Janeiro. Lá, com seu talento, com a sua sapiência musical, ele imediatamente passa com louvor numa cadeira da Escola Nacional de Música, onde fica até a morte.